surpreendentemente emocionantes e épicas? Acho que poucos não gostam. Talvez as histórias que você mais gosta seja como aquela onde 300 guerreiros com muita bravura, força e estratégia conseguiram resistir por dias contra hordas de milhares de poderosos guerreiros adversários. Talvez você prefira aquelas histórias de superação, onde o jovem pobre do subúrbio, lutador de boxe, com muito trabalho duro e força de vontade, começa a ficar mais proeminente e superar os desafios, vence as limitações da pobreza e vence seus dilemas morais, conquista o amor da moça por quem ele se apaixonou e, por fim, ele se torna o campeão mundial de boxe. Esse é um grande exemplo de superação, uma grande história de superação. Talvez você prefira aquela história onde uma equipe de super-heróis se reúnem para vencer o maior de todos os seus inimigos, aquele que pode destruir tudo o que existe, e eles precisam superar suas divergências, eles precisam confiar uns nos outros, e até mesmo alguns se entregam à morte para um bem maior, para que a equipe possa salvar o mundo. Também tem aqueles filmes épicos, épicos de carros, onde os mocinhos têm que lutar contra os homens maus, mas tudo isso sempre acontece dentro de um carro. E eles pulam pontes, dirigem rodovias na contramão e atiram pela janela dos carros. E nada disso parece realista, mas mesmo assim é muito épico. Irmãos, nós acabamos de ler a história da grande batalha entre Davi e Golias. Uma história, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia. Eu acredito que seja uma das mais conhecidas porque não crentes conhecem quem é Davi e quem é Golias. Não só crentes sabem disso, mas descrentes também sabem dizer quem era o gigante Golias e quem era Davi, que venceu ele com uma pedrinha. Então, essa é uma das mais conhecidas histórias. E você acha que essa é uma história de superação, onde o mais fraco vence o mais forte? Você acha que é isso que essa história está dizendo? Uma história onde o moço fraco se supera e vence o mais forte? Irmãos, eu vou responder essa questão, mas não agora. Não agora. No final do primeiro ponto, eu vou voltar nela e eu vou dar a resposta. Mas, além de nós falarmos sobre essa história, sobre essa narrativa, eu também quero apresentar e aplicar isso para as nossas vidas. Como que nós devemos, olhando para essa história, como que o crente deve lutar suas batalhas? Como que o crente deve viver sua vida e lutar as batalhas pelas quais ele passa? Esse é o tema do sermão. Como o crente deve lutar suas batalhas? Para isso, irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que nós devemos lutar nossas batalhas com uma visão bíblica. Nós devemos lutar as nossas batalhas com uma visão bíblica. Como que você vê essa batalha, essa cena, essa narrativa? Um gigante lutando contra um jovem? A maioria dos personagens dessa história vinham assim. No versículo 42, quando Golias vê Davi indo até ele despreza ele porque ele não passava de um jovem. E, inclusive, o texto fala até um jovem de boa aparência. Se nós pensarmos no contexto de um guerreiro, ainda mais um guerreiro como Golias, que não era um guerreiro qualquer, mas ele era o destaque ali do seu exército, ele com certeza não deveria ter uma boa aparência. Os guerreiros não têm tempo para ter boa aparência, eles estão em batalha, eles se ferem, eles não têm uma boa aparência. E o texto fala que Davi tinha uma boa aparência. Davi não era tão grande, não era tão forte, ele era um pastor de ovelhas. E Golias desprezou Davi por isso. Para Golias, as armas de Davi eram uma piada. O versículo 43 diz que Golias disse o seguinte: sou eu algum cão para você vir contra mim com um pedaço de pau?
É até engraçado a forma como ele fala, porque Davi vai com ele com o cajado, como ele era um pastor, ele vai com o seu cajado e com a funda e suas pedras. E essa era a visão que a maioria ali tinha. Saul via da mesma forma. Saul, quando encontrou, nos versículos anteriores a esse texto, quando encontrou Davi, ele demonstrou que ele não acreditava que Davi poderia vencer. Nos versículos de 38 a 40, Saul fala que tudo bem, ele pode ir para a batalha, mas que pelo menos ele colocasse as armas e a armadura dele em Davi. É algo assim, algo do tipo, você não tem chance, mas pelo menos coloca aqui minha armadura e vai com armas de verdade. Então Saul também via dessa mesma forma. E os exércitos também, todo o texto vem explicando ali a guerra, como está acontecendo, e quando os próprios hebreus ali no exército veem Golias, eles ficam aterrorizados, e a história nos mostra que eles não colocam muita fé em Davi. Então, ali todos viam assim, viam uma batalha entre um jovem pequeno, não forte, contra um gigante, contra um monstro, uma arma de guerra. E que esperança esse povo poderia ter diante dessa batalha épica? E o começo dessa narrativa, irmãos, ele nos mostra o paralelo entre o experiente guerreiro Golias, com suas poderosas armas, e o jovem e aparentemente despreparado Davi. O texto vem, lá do começo desse capítulo, vem falando sobre Golias, sobre as suas armas, fala que Golias tem aproximadamente 2,70 metros de altura, o que não é nem nada pouco. A armadura de Golias deveria pesar aproximadamente 70 quilos. 70 quilos deveria ser aproximadamente o peso de Davi. E isso era só o peso da armadura dele. Imagina uma situação desproporcional. Imagina uma vitória aparentemente impossível. Só para dar um exemplo, imagina uma criancinha pequenininha, magrinha, aqui da igreja, que desafia o Osmar para lutar contra ele. É algo assim. É uma vitória certa do mais forte. Golias, ele é soberbo. O versículo 42 fala que ele despreza Davi, pois ele era moço. O versículo 43 fala das armas dele, né? Fala, você vem contra mim com paus. O versículo 44 diz, Davi vem e fala assim, pode vir, que eu vou pegar você e vou alimentar os animais com a sua carne. Golias, ele despreza totalmente Davi. Para Golias, essa é uma batalha ganha, talvez uma das mais fáceis da vida dele. Resumidamente, irmãos, o relato nos mostra muitos homens olhando por uma perspectiva de um ateu, uma perspectiva onde não há Deus, uma perspectiva longe da perspectiva divina. Os teólogos falam sobre teorreferência, é você olhar para as coisas do mundo tendo Deus como referência. E aqui não existe isso. Golias não vê Deus, Saul não vê Deus, ele só vê um pequeno rapaz contra um gigante. Nem mesmo os exércitos veem isso. Mas esses homens olhavam por uma perspectiva distante de Deus. Olhando pela perspectiva correta, irmãos, essa é uma batalha travada entre o Deus de Israel e os filisteus e seus deuses. O versículo 26 fala o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O versículo 36 diz o seguinte: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Irmãos, a nação de Israel, ela era uma teocracia, onde
tanto a religião quanto o Estado se misturavam, não existia uma diferença. E isso era mais profundo do que quando a gente pensa sobre a Idade Média, sobre a Igreja Católica misturada com o Estado. Isso era algo mais profundo do que a Igreja Católica e o Estado da Idade Média. Porque alguém desafiar o exército, desafiar Saul, seria alguém desafiar a Deus. Ou o contrário, alguém desafiar ou tentar invadir alguma cidade de Israel, seria invadir, seria lutar contra Deus, o Deus desse povo. Então, essa é uma batalha de Deus. Essa não é uma batalha entre Davi e Golias. Essa é uma batalha entre Deus, os filisteus e seus deuses. O versículo 43 diz o seguinte: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Não existe apenas uma batalha entre eles, não existe apenas uma rixa entre povos. Aqui é claramente duas nações com dois deuses lutando entre elas, e nós vemos o Deus de Israel e os filisteus e seus deuses. Devemos olhar, irmãos, para essa história com a perspectiva correta de que Deus é quem luta e Deus é quem vence. O que eu quero dizer com isso é, com exceção de Davi, todos nessa narrativa olham para a situação com olhos humanos, onde não conseguiam enxergar nada além do trivial, nada além de um gigante e de um jovem. Davi, por sua vez, sabia que ali naquela batalha, o Deus vivo que o escolheu é quem lhe daria a vitória. Irmãos, uma lição importante aqui, um conceito importante de teologia bíblica que nós precisamos ter na nossa mente. A Bíblia ela vem nos ensinando desde lá do comecinho e vai até o fim dela, nos ensinando que Deus vem destruindo os deuses da sua época. Deus vem mostrando que Ele é o único Deus. Ele é o Deus todo-poderoso e Ele é o Deus maior do que todos os demais deuses. Como assim? O que isso significa? A morte de Golias, ela nos exemplifica. O texto fala que Golias caiu com o rosto em terra. E Davi vai lá, ele corta a cabeça. Irmãos, voltem alguns capítulos, ainda no livro de Samuel, capítulo 5. 1 Samuel 5, versículos de 1 a 4. Ainda num contexto próximo aqui, os filisteus roubaram a arca de Deus e eles estavam com ela, e eles colocaram essa arca dentro do templo do Deus deles, do maior e principal Deus deles, o Deus Dagon. Vou fazer a leitura desse texto, capítulo 5, de 1 a 4. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído, de bruços, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, que ficara apenas o tronco. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Eles colocaram a arca no templo de Dagon. E o que o texto fala? Que eles foram lá ver, passou a noite, eles vão lá ver, e a estátua de Dagon está caída com o rosto em terra, igualzinho fala sobre Golias. E eles voltam no dia seguinte, e aí ele está caído e com a cabeça cortada, igualzinho Golias. Irmãos, Deus ele está derrotando os seus inimigos. Deus ele está derrotando os deuses desse mundo e mostrando que Ele é o Deus poderoso, o único Deus poderoso. Vocês se lembram da narrativa de Êxodo, onde o povo é preso, é escravizado, e eles
E vem Moisés, o mediador, levantado por Deus, e Deus começa a enviar pragas àquele povo. Cada uma daquelas pragas, irmãos, é uma demonstração de que Deus vem destruindo os deuses daquele povo. Quando a gente, vendo aquelas pragas, cada uma daquelas pragas ataca um deus. O povo egípcio, eles tinham como deus o deus Sol. O deus Sol era um deus adorado por eles. E o que Deus faz? Deus traz em uma das pragas escuridão. Deus está dizendo assim: vocês adoram o deus Sol. Eu sou o Deus, o único Deus. O Sol não é um Deus, e ele obedece a mim. O Sol é criação minha, e Deus traz escuridão, apaga o Sol, e é Deus quem faz com que o Sol volte a brilhar. Eles adoravam o rio Nilo. Aquela região é árida, seca, é uma região difícil de se morar. E o Nilo era um rio entre um deserto e uma região muito árida. Eles acreditavam que o rio Nilo era um deus e era o deus da vida, porque por causa do rio Nilo, eles poderiam ter animais, e os animais bebiam água e tinham água, eles tinham água, e por causa do rio Nilo, eles tinham como plantar. Então, eles tiravam o sustento, muito do seu sustento, graças ao Nilo, e eles adoravam o Nilo como um deus. E uma das pragas, Deus faz com que o rio Nilo, em vez de correr água, corresse sangue. O que Deus está fazendo? Deus está falando assim: vocês adoram o Nilo, mas o Nilo é criação minha. Vocês acham que o Nilo é o que dá vida a vocês. E eu trouxe morte no Nilo. O Nilo corre sangue. Eu sou o Senhor que tem poder sobre o Nilo e sobre toda a criação. Deus está destruindo os deuses daquele povo. Vocês se lembram de Elias e os profetas de Baal? Baal era adorado por causa do rei mau Acabe, e Deus levanta Elias, manda ele lá falar contra Baal, contra Acabe, e aí Deus faz com que parasse de chover. E o que a chuva tem a ver? Para eles, Baal era também o deus da vida, e Baal era o deus da vida e o deus da chuva, porque Baal, a chuva, era um sêmen de Baal, e o sêmen tem a ideia de vida, de dar vida. E por meio da chuva, as plantações, poderia haver plantações, os animais bebiam água. Então, por isso, eles acreditavam, chove, então Baal é quem nos dá vida, Baal é o deus da vida. O que Deus faz? Faz com que 3 anos não chovesse mais. E depois de toda aquela história, eles vão ao Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal não conseguem fazer cair fogo, mas Elias ora e Deus derrama fogo. Todos aqueles profetas morrem, porque eles não são profetas do Deus da vida. Eles são profetas de um Deus morto, Baal. E Deus, depois de tudo isso, Deus faz com que viesse uma grande chuva. Deus diz: eu sou o Deus da vida, eu sou o Deus da chuva. A chuva parou quando Ele quis e a chuva voltou quando Ele quis. Irmãos, esse conceito vem durante toda a Bíblia, todas as páginas da Bíblia, e ele vem mostrando que Deus é o Deus que vem destruindo os deuses desse mundo. E isso nós vemos na história da redenção, na história da Bíblia, e nós vemos isso nós vemos isso nas nossas vidas. Deus destruindo deuses, ídolos da nossa vida, do nosso coração. Os méritos aqui, irmãos, dessa batalha, eles não são de Davi, mas de Deus. O versículo 46 diz o seguinte: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi fala assim: eu farei tudo isso, e essa ligação entre o que vem antes e o que vem depois está dizendo, tudo isso aqui vai ser feito para que o Senhor seja conhecido. O mérito é de Deus. Davi cria nisso, e Davi lutou dessa forma, sabendo que o mérito não era dele, e não era por algo que ele estava fazendo, mas o mérito era de Deus. E mesmo assim, Davi
se considerava um representante de Deus. Ele sabia que ele estava ali lutando a batalha de Deus, mas ele sabia que a vitória não vinha pela sua força, não vinha pela sua mão, pelas suas armas, mas a vitória vinha de Deus. O versículo 53, irmãos, fala que eles despojaram, depois que todo o exército já estava morto, que eles despojaram ali o que sobrou de batalha. O ato de despojar naquele contexto é que sempre que havia uma batalha, quem perdeu, o exército que perdeu, era saqueado pelo exército que ganhou, porque eles tinham direito sobre os despojos de guerra, sobre qualquer riqueza que poderia haver ali de guerra. E quem lutou foi Davi e Golias. Quem venceu a batalha ali foi Davi. Mas o texto fala que eles despojaram. Isso quer dizer que os despojos não estão somente a Davi, mas o exército liderado por Davi pôde fazer isso. Isso quer dizer que a vitória foi dada por intermédio de Davi, mas eles tiveram benefício com isso, eles tiveram presentes com isso. Irmãos, isso é um paralelo muito próximo de Jesus. Jesus nos deu a vitória. Jesus venceu na cruz e nós temos os despojos da sua vitória. Nós temos a salvação que veio da sua morte, da sua vitória. Nós não lutamos com Cristo na cruz. Ele lutou sozinho, ele venceu sozinho, mas nós temos esses despojos de guerra. Irmãos, voltando à introdução do sermão, eu perguntei se vocês achavam que essa era uma história de um gigante lutando contra um jovem rapaz e que esse jovem vence a improvável batalha. Ele vence a batalha de uma forma improvável. E isso é errado. Essa não é uma batalha entre Davi e Golias apenas. Essa é uma batalha entre Deus, o Deus vivo, contra os seus inimigos, contra os filisteus e seus deuses. E por isso não tem nada de superação. Davi, apesar de muitas, se vocês, até desafio vocês a fazerem isso. Coloca no YouTube lá, Sermão Davi e Golias. Eu fiz isso. Se vocês abrirem uns 3 aleatórios lá, uns 3 sermões e correndo ali, vocês vão ver que o tema dos sermões são: você tem que se superar e vencer, você pode vencer, e coisas assim, coisas que te colocam como o Senhor da sua vida e que pode conquistar as coisas. E esse texto está mostrando claramente que Deus vem destruindo seus inimigos e Deus dá a vitória a Davi. Davi é sim usado por Deus, ele é um instrumento na mão de Deus, mas é Deus quem dá essa vitória. Então essa não é uma história de superação, essa é uma história de um homem que confiava em Deus e que fez o que deveria ter feito da forma correta, confiando em Deus. E por isso Deus o usou e deu a vitória a ele. Ainda pensando, irmãos, sobre como nós devemos lutar as nossas batalhas, o segundo ponto nós não devemos utilizar armas humanas para as nossas batalhas. Nós não devemos utilizar armas humanas. Em toda a história épica, existe alguma arma épica que muitas vezes dá a vitória ao seu portador. Nós vemos nas histórias, nos desenhos, tem espada que brilha, fica azul quando o inimigo está perto, tem espada que dá a visão do que está longe, tem espada com fecho de luz que atravessa qualquer coisa. Sempre há uma arma épica. E Golias, ele olhava para isso e ele via a necessidade do seu armamento. Nós vemos isso, nós vemos a descrição do armamento dele. Mas nada se compara à arma dessa vitória, a arma utilizada nessa vitória. Vamos voltar um pouquinho, irmãos, nesse capítulo ainda, os primeiros versículos, de 5 a 7, faz a descrição de Golias. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 quilos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro.
a gente vê, se vocês pesquisarem na internet também alguma imagem falando sobre Golias, eles representam, tem imagens do povo filisteu e do seu armamento, pinturas antigas, então dá para se ter uma ideia. E você vai ver um guerreiro altamente vestido de uma armadura poderosa, uma armadura de batalha. Golias, ele dava valor às suas armas. Já Davi, ele se recusa a usar as armas de Saul, mas ele tem uma arma muito mais poderosa, a arma mais poderosa de todas. O versículo 45 diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi vai contra Golias no nome do Senhor dos Exércitos. E como que isso se aplica a nós? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que então que a gente tem que... Eu vou fazer a minha prova lá na escola, na faculdade, e aí antes de começar a prova eu falo assim: Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou passar nessa prova. Ou então eu vou passar por um problema, eu falo assim: o nome de Deus tem poder, o nome do Senhor dos Exércitos, e eu vou lá e faço. E isso vai resolver, e aí eu vou vencer todas as batalhas? Não é isso, irmãos. Não é, a gente não pode agir de forma mística, de forma aleatória. O que o texto está dizendo assim é que qualquer coisa que nós façamos, nós devemos olhar e usar as armas que Deus nos dá. Mas o problema é que muitas vezes nós lutamos as nossas batalhas utilizando armas mundanas. Não, ao contrário do que a Bíblia nos ensina, do que esse texto nos ensina. Em vez de usarmos as armas que Deus nos dá, nós usamos de armas mundanas. Eu quero dar alguns exemplos. Quando nasce o primeiro filho, seu primeiro filho, você foi procurar em blogs ou na internet como educar o seu filho, ou você buscou orientação na palavra de Deus em como cuidar e educar o seu filho? Quando temos dificuldade para educar nossos filhos, nós consultamos psicólogos e terapeutas ou nós vamos às Escrituras? Eu queria dar um exemplo, irmãos. Eu estava conversando com a Daniele de um post na internet que a gente viu, falando sobre birra, falando sobre crianças que fazem birra. E aí, esse post fala o seguinte, que a birra, quando uma criança está fazendo birra, a birra é uma desorganização interna da criança. A birra, esse post ele já não está falando, não existe pecado, não está falando nada sobre isso. É uma desorganização interna da criança. E aí vai ensinando, vai falando que a criança você precisa dar tempo a ela, espaço a ela para que essa desorganização acabe, se ajuste, e se ela estiver gritando, berrando e quebrando qualquer coisa, você só deixa ela lá para que ela mesma consiga se reorganizar, se reestabilizar, e aí sim você vem amorosamente acolhê-la e dizendo que você está ali para cuidar dela. Irmãos, isso não é algo disperso, isso não é algo que uma pessoa fala, outra pessoa fala, que a psicologia, ou a terapia, ou a pedagogia diz, ou um ou outro. Isso é um consenso entre muitos. E quantas vezes a gente busca, na ciência humana, coisas que nós deveríamos buscar primeiramente na Bíblia. Quando nós decidimos nossa profissão, a gente busca orientação em Deus ou a gente busca o que dá mais dinheiro entre as opções possíveis? Você busca um namorado na internet, na balada, ou você primeiro ora a Deus e pede para que Deus te ajude e que Deus te faça encontrar um namorado? Quando você possui problemas com seus sentimentos, relacionamentos, com seus pecados, você busca em amigos descrentes, em terapias, ou você busca o seu pastor para te aconselhar o que você deve fazer? Quando alguém é acometido pela doença, você busca na medicina, nos médicos, na terapia, nos medicamentos, até na internet,
ou primeiramente você busca em Deus busca em Deus que te dê, se for da vontade dele, a cura para essas doenças. Irmãos, eu quero fazer uma observação aqui, deixar bem claro. Eu não sou contra a graça comum. Deus age por meio da ciência, por meio da graça comum que ele derrama a ímpios e a crentes. E eu não estou dizendo que não há espaço para terapia, para pedagogia, para psicologia, para nada disso. Existe o seu espaço. A questão é que nós recorremos normalmente às demais coisas, a qualquer coisa, menos a palavra, e aos nossos pastores, buscando orientação. Nós temos o manual de vida, nós temos a Bíblia. E nós nos esquecemos que nada, nem ninguém, nesse mundo passa de criação, e nós temos acesso ao nosso Criador, nós temos acesso a Deus em oração, nós temos acesso em conhecer a sua palavra, a sua vontade. E eu queria fazer mais uma observação. Nós temos 2 ótimos pastores nessa igreja. Um está indo embora, mas nós ainda temos um ótimo pastor, que é o pastor Lucas. Quando você tiver um problema, recorra a ele, primariamente. Converse com ele. Peça orientação do que você deve fazer sobre o seu sentimento, sobre aquele problema, aquela situação difícil pela qual você está vivendo. Quando nós usamos armas mundanas, nós lutamos como Golias. Quando nós usamos as armas de Deus, nós lutamos como Davi, em sujeição a Deus. Irmãos, um detalhe importante aqui é que Davi lutou usando uma arma espiritual. Davi lutou sabendo que Deus é quem era a sua arma. Mas isso não fez com que ele cruzasse os braços, orasse e falasse assim: Golias vai morrer em nome de Jesus. Ele não fez isso. Ele sabia que ele deveria lutar e fazer o que ele deveria fazer. E o que ele faz? Ele faz tudo o que deveria de forma inteligente e planejada. As armas de Golias demonstram que ele era um guerreiro que luta uma luta a curta distância. Ele não era um arqueiro, ele era um guerreiro que ia lutar com sua espada numa distância curta. O que Davi fez? Ele logo correu e a distância acertou Golias. Davi sabia o que iria fazer de forma inteligente, planejada, e ele fez. Sabe aquela ilustração assim que fala assim: a pessoa está desempregada, ela ora a Deus, mas ela não faz nada. Ela aí fica de segunda a sexta dormindo, deitada, e não procura emprego. É tipo isso. Nós devemos confiar as nossas vidas na mão de Deus. Nós devemos lutar as nossas batalhas com fé em Deus. Mas isso não deve fazer com que nós esperamos sentados com que algo caia do céu. Nós devemos fazer tudo da forma correta, planejada, inteligente, com a capacidade que Deus nos deu, para que nós possamos fazer corretamente e que Deus possa nos dar a vitória. Foi assim que Davi fez, foi isso que Davi fez. Por isso, não coloque a sua fé e as suas armas em esforços humanos. Irmão, saiba que a vitória vem de Deus. Ele vai te usar para que você tenha vitória no que Ele lhe permitir ter. Então, Ele vai te usar, mas a vitória vem dEle. Irmãos, ainda pensando sobre isso, o meu último ponto é que nós devemos saber por que nós lutamos. Nós devemos ter consciência de por que estamos lutando. E, irmãos, em toda a história épica, os heróis possuem algo que motiva eles a lutar. Em toda. Alguns heróis lutam para salvar a princesa que ele ama, outros heróis lutam para libertar o seu povo de um tirano poderoso que está escravizando eles. Outros lutam por sobrevivência. Mas por que Davi lutava? Qual era a motivação da luta de Davi? Irmãos, essa é uma batalha de Deus. E Ele está destruindo os deuses que estão ao seu redor. Davi, ele está colocando o nome de Deus acima de todo nome. Nos primeiros capítulos de Êxodo, como eu já disse, nós vemos o povo de Deus sendo formado e Deus destruindo os deuses daquele povo. E nós vemos
quando Deus está para enviar uma das pragas, o texto de Êxodo 9, versículo 16, foi um dos textos que nós lemos agora na liturgia. O finzinho dele diz o seguinte: a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus está enviando uma praga para que ele demonstre o seu poder e para que o seu nome seja anunciado em toda a terra. Para que nós devemos, por que nós devemos lutar? Nós devemos lutar, irmãos, para que o nome de Deus seja conhecido aonde nós estivermos. O versículo 46 fala isso. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E aí no finalzinho diz: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não luta pela sua própria honra. Davi não luta pelo seu exército. Davi não luta por Saul. Davi luta para que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra. Golias, ele zomba do povo e ele é soberbo. Mas Davi, ele é humilde e ele sabe que a vitória, que essa batalha não é dele, é uma batalha de Deus. E ele faz tudo isso para que Deus seja conhecido. Trazendo, irmãos, para as nossas vidas. A forma como você trabalha, como você estuda, como você se relaciona com sua família, seus vizinhos, seus amigos, tem feito com que Deus seja conhecido? Suas ações, elas demonstram que você foi salvo por Deus, que você é diferente porque você foi regenerado por Deus? Nós não devemos ser guiados pelo mundo. Nós devemos ser guiados por Deus. E automaticamente, sendo guiados por Deus, nós viveremos coerentemente com a vontade de Deus. E automaticamente o nome de Deus será conhecido. Nós devemos ser intencionais no que nós fazemos. Nós devemos viver como Deus nos manda. Nós devemos ser intencionais ao ensinar, ao falar com pessoas, ao pregar o Evangelho, ao conversar com os nossos vizinhos e amigos. Não deve haver alguma coisa que aconteceu sem a gente perceber. A gente deve ser intencional e ter um propósito sobre como nos relacionarmos com as pessoas próximas. Irmãos, para concluir esse sermão, quantas vezes nossos olhos não conseguem enxergar nada além do trivial? Quantas vezes nós temos uma visão como a de Golias, como a de Saul e como a daquele povo que não conseguem ver nada além de um gigante e um jovem? Uma frase de um teólogo diz o seguinte: viver pelo que se vê limita a fé e causa medo paralisante, obscurecendo a realidade da presença e do poder de Deus. O que esse teólogo está falando? Quando a gente se prende no que a gente está vendo nesse mundo, nós nos esquecemos e nós não vemos que há um Deus poderoso e que está cuidando da gente. Vocês lembram da narrativa ali onde Jesus está andando sobre as águas e Pedro vai com Jesus? E aí Pedro começa a andar sobre as águas. E aí quando ele vê as águas se agitando, ele começa a ter medo e aí começa a vacilar na sua fé e ele começa a afundar. É isso, irmãos. Se nós não temos essa teorreferência, essa visão com uma referência em Deus, sabendo que há um Deus poderoso, o que nos sobra é enxergar o que nós vemos humanamente. E aí nós não temos esperança. Mas se nós olharmos para o mundo, sabendo que há um Deus, dessa forma nós temos esperança na vitória de Deus. E a visão do mundo, irmãos, desse mundo que nós vivemos, é uma visão semelhante. A visão do nosso tempo, ela fala muito sobre as filosofias do nosso tempo. E eu até separei uma filosofia que eu acho que representa bem a da nossa época. Vocês conhecem a filosofia do maromba? A filosofia do maromba? Vocês já viram quando alguém vai para a academia e vê lá alguém entrando e saindo da academia, escrito assim, ó, hashtag foco, força e fé? Os 3 Fs que te dão poder para fazer tudo na vida? Essa é a ideia da nossa época, irmãos. Você pode fazer tudo se você tiver foco,
se você tiver força e se você tiver fé. Eu até gosto dessa expressão, porque eu acho que ela é completa no que ela diz. Ela fala o seguinte: quando a gente pensa em foco, é algo mental, é uma capacidade que você, com treino e mentalmente, exercita. E não só no foco, mas eu acho que ela tem fala sobre essa característica de nós conseguirmos através da nossa mente. Quando nós falamos sobre força, a gente está falando sobre algo físico. Não só força física, mas resistência, resiliência, e aí sobre você aguentar as coisas. E quando se fala em fé, é a fé desse mundo. A fé em qualquer coisa, a fé em algo que nós não sabemos, em algo místico, a fé em você mesmo, porque você pode, você consegue. Aquela ideia coach de que você pode tudo. Essa é a filosofia da nossa época, irmãos. Não há um Deus. Não há sobrenatural. Só há você, e você deve conquistar o que você quer. E você pode, você tem poder para isso. Você precisa ter foco nas coisas que você quer. Você precisa ter força. E com a sua fé, seja em algo ou seja em você, você vai conquistar. Eu acho que esse pensamento representa bem a nossa época. Mas quando nós olhamos para essa batalha, nós devemos ver que isso é uma falácia. E nós devemos saber que, distantes de Deus, nós não conseguimos nada. E alguém que fale para uma pessoa que está doente ou que perdeu um ente querido, fala assim: você só precisa de foco, força e fé. Isso não faz sentido, irmãos. Nós não conseguimos nos libertar da doença, de problemas financeiros, de tantas coisas, se Deus não estiver conosco e nos ajudar. Quando você passar por doenças, por problemas financeiros, relacionamentos quebrados, dificuldades no trabalho, quando seus filhos estão trilhando um caminho mau, todas essas situações, elas parecem gigantes tentando nos engolir vivos e nos despedaçar, mas tudo está nas mãos de Deus, irmãos. Tudo está nas mãos de Deus. O que nós devemos fazer é nos humilhar diante de Deus, nos colocarmos diante de Deus e reconhecer que Ele é o Senhor do mundo. Ele é quem vence as batalhas e Ele é quem pode nos dar a vitória. Nós devemos lutar com armas espirituais que Deus nos dá. Leia as Escrituras e conheça o que ela ensina. Ore a Deus e peça para que Deus te dê a vitória, se essa for a vontade dEle. Confie em Deus. Deus pode te dar a vitória, mas mesmo que Ele não te dê, seja submisso a Ele, porque nós já recebemos a maior de todas as vitórias. Nós somos povos de Deus, nós somos salvos por Deus. Nós já recebemos a maior de todas as vitórias, que é a salvação. Por fim, irmãos, eu queria contar uma pequena história. A maior de todas as batalhas. Havia um guerreiro, o guerreiro escolhido para liderar o seu povo na batalha final. No ponto alto da batalha, esse guerreiro, representando o seu povo, toma a frente no campo de batalha, e ele sobe na cruz. Ele é ferido e todos perdem a esperança. Mas o guerreiro escolhido para libertar o seu povo resiste o seu inimigo e rola a pedra do túmulo. Nesse momento, vemos a vitória do nosso guerreiro, e a vitória dele é a nossa vitória. Os despojos de guerra da sua vitória são a salvação e a vida eterna. E Ele entrega esses despojos de guerra a nós. E nós, como seu povo, herdamos isso de Deus. E essa é a história da redenção que toda a Bíblia nos ensina. Nós vencemos a maior batalha de todas, pelo nosso representante, que é Jesus. Davi é um pequeno exemplo que aponta para Cristo, que vence a maior de todas as batalhas. Tem um livro de John Owen que diz o seguinte, que o título dele é o seguinte: A Morte da Morte na Morte de Cristo. Eu acho fenomenal esse nome. Cristo vence as suas batalhas, Cristo vence a morte na sua morte na cruz. Quando Ele ressuscita, Ele pisa sobre a cabeça da serpente, e ali Ele venceu a maior de todas as batalhas, a história mais épica de todas na história do mundo.
Vamos orar, irmãos? Deus Santo, obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos vitoriosos, meu Deus. Porque nós somos incapazes de vencermos nossas lutas, nossas dificuldades por nós mesmos. Mas, graças ao Senhor, nós temos a vitória. O Senhor nos deu a vitória. Na cruz, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu tudo o que nos derrotaria. Na cruz, Cristo venceu os deuses desse mundo. Na cruz, Cristo venceu todo o mal desse mundo, Senhor. E nós não fizemos nada, nós não temos mérito nenhum, nada poderia ser feito por nós, mas o Senhor nos deu a vitória por meio de Cristo. Como seu povo, nós herdamos essa vitória. Obrigado, Senhor. Te peço que o Senhor seja com cada um de nós. Te peço que o Senhor nos ensine a lutar como o Senhor deseja. Te peço que o Senhor nos ensine a ver o mundo, a vida, as dificuldades, nunca nos esquecendo de que há um Deus, há o Deus vivo ao nosso lado, vivo e poderoso. Que nós possamos lutarmos as nossas batalhas com as armas que vêm de Ti, Senhor. Que nós possamos nos colocar diante de Ti, nos humilharmos, orarmos a Ti. Que nós possamos buscar na Sua palavra orientação para as nossas vidas. E que nós possamos saber de que tudo que nós fazemos, tudo que nós venhamos a fazer, que tudo isso seja feito para que o nome do Senhor seja conhecido. Foi por isso que o Senhor nos colocou nesse mundo, para glorificar o Seu nome, para Te fazer conhecido, meu Deus. Mas nós somos incapazes de fazer isso por nós mesmos. Nos ajude, Senhor, nos capacite, nos dê forças para isso, porque nós precisamos de Ti. Eu te peço que o Senhor seja conosco, nos leve para casa, Senhor, em paz, e que o Senhor nos dê uma semana onde nós possamos pensar sobre essas verdades, refletir sobre essas verdades e viver dessa forma, que nós possamos colocar a nossa fé, a nossa esperança em Ti, e o Senhor nos dará a vitória, como o Senhor já nos deu a maior de todas as vitórias. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, encerramos nosso culto e agora nós vamos para os avisos. Primeiramente, eu queria saber se há algum visitante, alguém que nos visita pela primeira vez. Alguém aqui, nos visita pela primeira vez? Qual o seu nome, irmã? Oi, boa noite. Eu sou a Araceli. Prazer. Você já é de alguma igreja? Sim, eu congrego na Igreja Batista, ali na PIBG. E você mora aqui perto? Sim. Tá bom. A nossa igreja fica muito feliz pela sua presença. Nós estamos de portas abertas sempre que você quiser retornar. E que Deus te abençoe. Obrigada, boa noite. Amém. Mais algum visitante? Creio que não, irmãos. Vocês podem colocar os avisos, Oberval, por favor? Irmãos, nós temos as nossas programações habituais, escola dominical, reunião de geração antes, o culto. Os pequenos grupos ainda estão funcionando? Ainda estão. E aí nós temos o grupo da Eliane e do Arsênio na segunda, do William e da Maiara na terça, do Paulo e da Carla na quarta-feira, um grupo que é online, e do Jorge e da Silvinha na quinta. Pode passar. O Bazar Missionário. Ainda está funcionando, está montado lá atrás, né? Nós estamos com o Bazar Missionário montado lá atrás, na parte de trás do templo. Então, os irmãos podem passar lá, dar uma olhada. E a Carla disse que vai ter salgado hoje para nós, uma cantina para nós comermos. Então, os irmãos fiquem um tempo aqui, a gente pode conversar, comer, dar uma passada lá no bazar, dar uma olhada. Sobre a programação da OMP,
o acampamento. Pode colocar lá, por favor, Gi? O acampamento dos adolescentes será no dia 2, 3 e 4. Começa nessa sexta-feira agora, sexta, sábado e domingo. O investimento é de R$80, ainda pode se inscrever, William? Não? Então tá, então é só avisando para quem já está inscrito, mas vai ser nesse dia. E aí nós teremos programação em todos os dias, vai ser bem legal. Vai ser muito legal porque eu vou estar lá. Brincadeira. Mas vai ser bem legal mesmo, tá, irmãos? A Juliana tinha avisado de manhã sobre a entrega dos cofrinhos. Então, a data ficou para o dia 4/12. Para quem não lembra, aqueles cofrinhos que o pessoal da escola dominical tinha entregue para juntar, para as crianças, né, para que possa juntar moedas, um dinheiro para ser revertido para os missionários, tá bom? Então, a entrega é no dia 4/12. Só isso? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma boa semana e nos ajude a viver como Ele quer e que nós possamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Amém?